Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. E nesse momento eu gostaria de trazer mais uma palavra abençoadora ao seu coração. Amém? Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 8, que tem uma história muito interessante, uma história onde Jesus cura um cego. 8, versículo 22. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" Ele levantou os olhos e disse: "Vejo pessoas. Elas parecem árvores andando." Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos desse homem. Então os seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: "Não entre no povoado." Amados, que história interessante, né? Um cego que foi curado por Jesus, que na primeira fase da cura, ele via as pessoas como árvores. Ele via pessoas, mas de forma embaçada. Logo depois da declaração dele, dizendo que não via de forma clara, Jesus tomou novamente e tocou nele pela segunda vez. E a Bíblia diz que a partir dali, ele teve uma visão completamente restaurada. Amados, depois desse texto, olha que interessante. Jesus faz uma pergunta para os discípulos. Então preste bem atenção no versículo a seguir, no versículo 27. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para o povoado nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: "Quem o povo diz que eu sou?" Versículo 28. Eles responderam: "Alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas." "E vocês?" perguntou ele. "Quem vocês dizem que eu sou?" E você sabe muito bem a declaração de Pedro, a confissão que ele teve. E eu quero ler em Mateus, porque tem um decorrer do versículo que eu acho mais interessante. Mateus capítulo 16 é o mesmo texto, é a mesma parte que nós estamos lendo em Marcos, porém é a sequência da cura do cego. Olha como está no versículo 17 do capítulo 16 de Mateus. Versículo 17, 16. Olha como é que está no versículo 15 em diante de Mateus 16. "E vocês?" perguntou ele. "Quem vocês dizem que eu sou?" Simão Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." E no versículo 17 diz: "Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la." Querido, que história interessante. São duas histórias onde há uma cura e uma confissão. Mas eu quero salientar sobre a visão do cego. O que de fato Jesus estava querendo ensinar para os discípulos. Todas as partes que você lê na Bíblia, as histórias que você lê, onde Jesus curou, onde Jesus fez, onde Jesus salvou, tudo era para o ensino dos discípulos. E aqui, mais uma vez, tendo um cego sendo curado de uma forma tão estranha, ninguém tinha visto aquilo, e de repente Jesus, ele cuspiu, colocou nos olhos do cego. O cego voltou a ver de forma turva. Depois perguntou a ele, dizendo: "O que você está vendo?" "Estou vendo homens, mas parecem como árvores." Quer dizer, a minha vista ainda não está totalmente
curada, ou melhor, não estou conseguindo ver nitidamente. E através do segundo toque o Senhor disse, e agora? E ele viu perfeitamente. Logo após, no texto de Pedro, na confissão dele, eu quero entender que o Senhor estava, na verdade, dando um grande ensinamento para os discípulos. E sabe que ensinamento é esse? Que todos nós precisamos de um segundo toque na vida. Hoje, nós estamos vivendo uma fase que, se nós agirmos com o primeiro toque somente, quando nós recebemos a Cristo, somos tocados de uma maneira. Nós começamos a compreender as Escrituras, nós começamos a viver a nossa vida, mas aí nós somos novos na fé. Mas quando chegamos numa fase de maturidade, o Senhor quer nos tocar novamente para poder entender e ter discernimento espiritual das coisas que estão por vir. Hoje, há muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas que não sabem o que fazer, muitas pessoas que não têm uma direção, mas também há muitas pessoas que não têm uma revelação. E eu quero dizer algo para você, a igreja do Senhor, eu e você, precisamos ser renovados a cada dia. E de tempo em tempo o Senhor toca em nossas vidas para que possamos enxergar melhor. Como você e eu estamos enxergando essa fase atual? Como que estamos enxergando essas decisões políticas? Como que nós estamos enxergando essas decisões espirituais? Como estamos enxergando toda essa fase do coronavírus? Como que nós estamos enxergando a nossa nação? Uns pensam de uma forma, outros de outra, é normal, mas o que o Senhor realmente de fato quer revelar a nós como igreja? Eu vejo que muitas pessoas estão olhando e tendo uma visão turva ainda da situação. E nós precisamos acordar e pedir ao Senhor que Ele possa tocar novamente na igreja. Por que isso? Porque Jesus estava querendo dizer com a cura do cego da seguinte maneira, olha, vocês ainda não sabem de fato quem eu sou. Vocês ainda não sabem de fato por que eu vim. Vocês ainda não sabem o propósito ao qual eu estou aqui. Mas eu quero ensinar vocês, e de repente o cego vem e ele faz o quê? Cura o cego. Acho que o cego estava dizendo o seguinte, Senhor, tá certo, minha vista foi restaurada, mas eu quero dizer que ainda não estou conseguindo ver nitidamente. E as pessoas que não têm um discernimento espiritual e não recebem esse segundo toque que o Senhor dá, ela ainda continua vendo de uma fase turva, olhando as coisas naturais. E Deus quer que você seja tocado pela segunda vez, para que você entenda o que está acontecendo espiritualmente em nossa nação. Para que você entenda de fato quem realmente Jesus é e o que Ele pode fazer na sua vida e o que Ele quer fazer em nossas vidas hoje. Hoje, nós precisamos de um segundo toque. Quando Pedro confessou que Cristo era o Senhor, o Filho de Deus, o próprio Jesus disse, não foi você que falou ou que revelou, foi o meu Pai. Nós precisamos do segundo toque, porque o segundo toque tem a ver com as revelações divinas. Nós precisamos de um segundo toque, porque agora nós precisamos olhar com olhares espirituais. A situação que estamos vivendo hoje não é simplesmente uma situação simples de se resolver e de pensar. Essa situação precisa de um segundo toque de Deus. Então o meu convite para você é que você entre no teu íntimo, é que você busque o Senhor e a revelação da palavra e você entenda que você precisa ver, enxergar além daquilo que você já enxerga. Nós precisamos orar pela nação, pelos nossos governantes, precisamos orar pela igreja do Senhor para saber o que de fato o Senhor quer para as nossas vidas hoje. E eu sinto, e tenho certeza na verdade, que o Senhor deseja que a gente possa discernir esse tempo e possamos enxergar espiritualmente. Que Deus dê a você um segundo toque para ver o que o Senhor quer que você veja, para que você confesse o que Jesus quer que você confesse. Que Deus te abençoe e que nesse segundo toque haja muitas revelações verdadeiras, genuínas, que o Pai quer trazer para você. Deus te abençoe, tenha um abraço libertador e até a próxima, em nome de Jesus.